Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha em mais um episódio do Monte Webcast, o podcast do Pesadão. Hoje com a visita ilustre, diretamente de São Paulo, né? Marcos Voltes está com a gente aqui. Esteve conosco no ano passado na Rádio Bicuda e agora está no nosso podcast. Marco, obrigado por ter vindo. Maravilha. Fala um pouquinho sobre você pra gente aí. Então, sou arquiteto urbanista, né? Mas eu sempre tive um pezinho no ativismo socioambiental, né? Quer dizer, uma parte do que eu faço sempre foi para co-criar um futuro melhor para mim, sem ser simplesmente juntar grana, né? Mas juntar condições para que não só eu, mas coletivamente a gente consiga ter uma vida mais legal. Então, desde então, eu comecei a enveredar um pouquinho para o lado também de permacultura, né? Que é essa coisa da cultura da permanência, né? Que é a gente conseguir permanecer nesse planeta sem estragar ele, né? Que é uma mentalidade que veio do Bill Mollison, do David Holmgren, de forma para a cultura do homem branco conseguir aprender com as culturas originais antes que elas sejam destruídas, né? Então é meio que isso, e só que posto em prática. Então o que me traz do Rio de Janeiro, né? Tem uma vereadora aqui, nossa conhecida em comum, que é a Tainá de Paula, que ela está na Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio. E ela está fazendo a revisão do plano diretor. E eu tive a oportunidade de trazer para esse debate do plano diretor a questão da soberania de alimentos, de água e comida, né? De o plano diretor já ser planejado para que você possa ter um Rio de Janeiro com 100% de acesso a alimentos por parte da população, né? Que, como qualquer metrópole brasileira, uma população bastante judiada, né, por seguidas e consecutivas crises financeiras e uma mecânica de exclusão social radical, né, em que cada vez mais a desigualdade se intensifica, né, e esse é o motor de uma série de problemas que se autoalimentam em ciclos viciosos, né, que é desigualdade, poluição, criminalidade, tudo isso funciona como ciclos viciosos. Então a gente pode quebrar ciclos viciosos e começar ciclos virtuosos, né? Começando a pegar áreas, por exemplo, que estão abandonadas na cidade e você começar a recuperar uma nascente, mas ao mesmo tempo que você está recuperando a nascente, você está plantando frutífera, gerando alimento, aí gera emprego, aí o curso que você dá para treinar as pessoas para fazer aquilo ali, de repente você consegue que uma universidade daqui do Rio certifique o camarada, que ele possa apresentar para o RH de uma empresa, fiz o curso tal, válido por exemplo, pela UF, Federal Fluminense, ou FRJ, tanto faz, né? Porque isso é uma experiência que vem dando certo nas periferias paulistas, né? Que por que não repetir essa experiência em outras metrópoles brasileiras? Porque os movimentos sociais em São Paulo têm dado cursos e treinamentos que têm sido abraçados como projetos de extensão de universidades de São Paulo, como, por exemplo, a Federal do ABC começou a certificar os cursos de lógica de programação e programar o básico de web e aplicativos em JavaScript, HTML, CSS, que quem tem dado esses cursos são voluntários do MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que muita gente não sabe do que se trata, né, fica ouvindo boataria de propagandista fantasiado de jornalista, mas que pouca gente sabe que tem muito movimento social muito diferente do que é noticiado pela mídia, que faz um trabalho muito sério. No caso, por exemplo, o MTST ele tem 7 brigadas de solidariedade em 12 estados do Brasil, né? Então você tem brigada de alfabetização, brigada de horta, brigada de cursinho, brigada de saúde, né? Nessa pandemia que ainda não acabou, diga-se, vamos falar a verdade, não acabou ainda, ele reduziu de intensidade, mas não acabou. Milhões não, mas milhares de vidas pelo menos foram salvas pelas cozinhas solidárias, né? Você teve toda uma rede de produção e distribuição gratuita de alimentos que tem servido para fazer um contrapeso para o que o mercado e o Estado têm proporcionado em termos de destrutividade da nossa qualidade de vida, né? Mas qual foi o ponto aí de start? Porque você... O ponto de start foi atuar em assistência técnica para esses movimentos. O start foi esse. Que você é arquiteto, você é urbanista, né? E aí, qual foi o tempo que você começou a identificar isso? Ou isso já estava na tua raiz? Na verdade, no começo o bichinho da arquitetura pró-social e pró-ambiental já tinha me mordido, mas eu ainda não sabia o nome disso. Eu ainda não conhecia quem fazia isso. Assim, no mercado de trabalho eu tentei atuar como arquiteto e eu não achava isso. Então, se eu atuava numa construtora,
Aí, por exemplo, tinha umas árvores bonitas, assim, centenárias, bonitonas, que você sabe que você cortar vai levar 300 anos para crescer uma igual. E na construtora o cara fala, corta tudo, foda-se. Então, quer dizer, qualquer consciência ambiental e social que você tente ter no mercado de trabalho como arquiteto, você guarda para si. A canetada final não é tua. Você é um desenhista a serviço de uma visão de mundo, de um objetivo que não foi traçado por você. Você não está no comando da embarcação, você é só um marinheiro ali daquela nave que está indo na direção do iceberg, entendeu? No fundo é isso. Então, vou dar um exemplo. 2008, né, tava bombando Minha Casa Minha Vida e foi um pouquinho antes daquele colapso financeiro global, né, que foi a maior explosão financeira depois de 1929, né? Uma super 2008? 2008. Então, na véspera de 2008, Minha Casa Minha Vida estava bombando. Eu estava no escritório que fazia habitação popular, padrão financiado pela Caixa, né? Mas era dinheiro do Ministério das Cidades. Tipo assim, só eu tinha ali dentro 14 estagiários. Né? A gente projetava 2,5 milhões de metros quadrados de área construída por semana. A gente saía de lá do escritório 10h30, 11 da noite, sabe? Então, quer dizer, era um negócio alucinante. De uma hora para outra, a nossa intensidade de trabalho foi de a milhão para a zero. Quer dizer, puxou o freio de mão, falou, acabou, fechou. Teve um empreendimento nosso lá em... e eram só cidades da região norte e nordeste, projetos feitos a partir do escritório de São Paulo. Então, era aquela coisa para otimizar. A galera que sentava para as grandes reuniões e tal, eles sabiam que aquilo era uma bolha, que aquela bolha ia estourar. Então, eles falaram, vamos aproveitar até o último segundo, porque a gente sabe que não é para sempre isso aqui. Eles sabiam que tinha uma bolha financeira prestes a estourar. A gente que vive o nosso dia a dia, a gente não sabe disso. De repente, a gente estava lá a milhão, e eu sem entender por que isso é tão para ontem. Eu não sabia que aquilo estava para acabar. Os nossos chefes, os nossos diretores de corporadora sabiam tudo isso, entendeu? Então, é muito interessante você perceber a artificialidade do sistema financeiro que nos rege, né? É uma coisa artificial, porque por que num dia é tudo para ontem e no outro dia de repente é para nunca? Porque simplesmente a gente chegou lá, um empreendimento em Porto Velho, montou lá o stand, a maquetezinha do empreendimento, não sei o quê. Primeiro dia, 600 pessoas assinaram que elas queriam adquirir unidade ali, né? Aí a Caixa analisou essas 600 linhas de crédito ali. Tinha acabado de dar o estouro financeiro em 2008, a Caixa virou e falou, não, desses 600 a gente aprova 3. Game over, né? Então, foi uma quebradeira geral. Naquela época as incorporadoras demitiram de 80% a 90% de todo mundo arquiteto. E aí não importa se a pessoa era boa, se era ruim, se trabalhava bem, se trabalhava mal. Era o futuro da empresa que estava em jogo. Não. Ali é o seguinte, simplesmente aquela demanda deixou de existir de uma hora para outra. Mas não é porque a necessidade deixou de existir. É aí que está a artificialidade da coisa, entendeu? Ninguém deixou de precisar de casa do dia para a noite. Ninguém deixou de querer uma casa do dia para a noite. O que deixou de existir é um mecanismo financeiro que permitia que as pessoas pudessem girar a máquina financeira. Então a máquina financeira passou a desfinanciar de uma hora para outra. E a demanda não mudou, a qualidade do trabalho dos arquitetos não mudou. O que é que mudou? Você entende? Então é aí que você percebe o quanto o mundo financeiro é um mundo que dita regras sobre nós, que vivemos na economia real, produzindo, trabalhando, gerando cultura, gerando arte, gerando conhecimento, né? Uma sentença de um juiz é um trabalho intelectual, entendeu? Uma letra de música é um trabalho intelectual. A demanda por isso daí nunca deixou de existir. Então, por que de uma hora para outra, de repente, se corta isso? Porque, e aí o ponto que a gente vai chegar, não adianta você ter uma evolução na ciência exata, né? Por exemplo, a eletrônica de um celular, a física quântica necessária para você fazer funcionar esse monitor, se você não tiver o que eu chamo de tecnologias sociais, né? Então, por exemplo, componentes eletrônicos interagindo, como que eles funcionam, então você tem a tecnologia eletrônica. Agora, 8 bilhões de seres humanos interagindo num planeta que tem mais ou menos 6.000 quilômetros de raio, né? Como que essas pessoas interagem, a qualidade dessa interação, isso muda tudo. Você consegue ir do paraíso, da distopia completa para a utopia completa, dependendo da qualidade dessa interação. Se essa interação é uma merda, a gente vai viver em guerra e a gente tem arsenal nuclear para acabar com tudo em um dia.
Se amanhã a gente usar a pior tecnologia social possível, acabou-se. Tchau, prazer conhecê-lo, mas o mundo acabou. E se no outro dia, se usar a melhor tecnologia social possível, acabou fome, acabou miséria, acabou tudo, porque ciência e tecnologia para acabar com tudo isso tem agora. Não é ainda precisa inventar, precisa desenvolver. Não, tem agora. Nesse exato momento, existe ciência e tecnologia suficiente para a gente viver num sistema de economia pós-escassez. Isso está claro. Está claro. A partir do momento que você tem a possibilidade de produzir alimento de até 80 toneladas de alimento por hectare, por colheita, né, que é o sistema de produção sintrópica, de agrofloresta, pô, cara, pra que fome, cara? Pô, o Brasil tem 8 milhões e não sei quantos de quilômetros quadrados aí. Se você fosse lotear o Brasil para cada brasileiro, se você simplesmente dividir a área do Brasil, a população, você sabe qual é o tamanho que dá para cada brasileiro? 4 hectares, bicho. Seria uma área que vai sei lá, você pega o Largo da Carioca, ainda pega um pedaço da praça ali dos Arcos da Lapa. Cada brasileiro teria isso tudo aí. Um sítiozinho bom, né? Dá pra crescer uns bons pés de manga ali, né? Não. Cada brasileiro, não é cada família, é cada brasileiro. Então você teria um lote desse tamanho, teu irmão teria um lote desse tamanho. Isso é para as pessoas terem uma noção do quanto. Agora, desigual, né? do quanto. Não, assim, qual o sentido do tamanho da abundância, né? Essa é a abundância diária. Claro que você não ia precisar daquilo tudo para produzir teu alimento. Uma parte disso poderia deixar a mata lá bonita, gostosa, né? Pô, tem um monte de árvore bonita, por que eu vou derrubar tudo? Eu faço circuito de arvorismo aqui. Imagina você gerindo os teus 4 hectares. Você, montanha, você tem 4 hectares, o Brasil foi dividido igualmente entre cada brasileiro. Vamos imaginar uma situação hipotética aí. Pô, 4 hectares numa área de Mata Atlântica dentro do Rio de Janeiro. São seus, só seus, de mais ninguém. Não é do seu irmão, não é da tua mãe, só seu. Tua mãe vai ter outros 4 hectares. Isso é o que seria se você dividisse o Brasil entre cada 4 pessoas. Dentro desse dado matemático, você imaginar uma reforma agrária minimamente civilizada não é tão viagem na maionese quanto a imprensa faz parecer que seja, não é? Ninguém precisa ter uma área do tamanho da Bélgica para ficar rico. Se a pessoa tem isso tudo, ainda precisa brigar, comprar um deputado, comprar um senador para impedir que os movimentos sociais ocupem terreno abandonado. Pô, se um cara tem um terreno desse tamanho e não consegue ficar rico, vai me desculpar, mas o cara é um tremendo incompetente, sabe? Não tem como. Não tem como. Então, quer dizer, chega um ponto em que a coisa transcende a burrice, transcende o interesse próprio e entra na crueldade mesmo, entra no prazer de pisar pelo pisar. Não é nem porque ele vai ganhar mais. É porque ele não consegue conceber o mundo, ele não pode pisar na cabeça do outro. É isso que eu acho que é o grande mal do mundo. Não é nem, eu acho muito louco, porque as pessoas acham que tudo gira em torno do dinheiro e tudo gira em torno do interesse próprio. Não. E eu vou te explicar por que não. Imagina um Brasil onde o salário mínimo fosse o mínimo que o Diese calcula. Não o mínimo que é pago, que assinam lá na canetada lá do político. Mas o mínimo que seria o mínimo para você, aluguel, comida, um mínimo de lazer, poder ter um cinema, uma escola, um plano de saúde e tal. O Diese calculou que dá uns 5 mil e tanto, né? Um salário mínimo que seria o mínimo de verdade. Então você imagina todos os brasileiros ganhando o mínimo de verdade, o mínimo do Diese, calculado pelo Diese por uma puta equipe de economistas e escambau. O que ia acontecer com o dono da Riachuelo? O que ia acontecer com o dono do Carrefour? O que ia acontecer com o dono do Pão de Açúcar? O que ia acontecer com o dono do Extra, dos grandes redes de supermercados? Porra, as vendas deles iam decuplicar. O que ia acontecer com quem vende apartamento? Ia vender muito mais, muita gente mais ia conquistar a casa própria. Isso é um princípio básico da economia. A demanda efetiva é quanta renda você tem e quais são as suas necessidades que você vai usar essa renda para atender. Né? Necessidades, desejos e possibilidades de realizá-los, que é renda. Né? Então, por que essa renda por que não se deixa a base financeira de um país crescer a ponto das pessoas terem prosperidade? Isso é uma decisão política, não é um problema técnico. O pessoal vai falar um monte de economês, um monte de groselha para você se sentir burro. Né? O cara vai lá, não, porque a taxa Selic, não, porque isso, porque aquilo. Groselha.
contos de fardas, basicamente. A verdade é uma só. O que vai acontecer é, você vai aumentar a prosperidade generalizada, porque o dinheiro flui da base para cima. O pobre ganha o mínimo dele, o dono do supermercado, o dono da rede de supermercado, o Netflix vai crescer, porque vai ter mais, as pessoas vão ter mais tempo livre. Então, a economia da atenção, né? A pessoa vai ter mais horas disponíveis para estar assistindo coisa, os publicitários vão ter mais horas disponíveis para vender, para ficar medindo o tempo da pessoa. Aí o cara fica, sei lá, 20 minutos olhando lá uma vitrine de noiva em uma rua qualquer de Ipanema. O celular dele dá a localização dele, alguém sabe que o cara ficou 10 minutos olhando para aquela vitrine, daqui a pouco ele começa a receber no Facebook dele, no Google dele, anúncio de noiva, porque todo mundo quer saber o que você quer para poder direcionar as coisas para você e ganhar dinheiro em cima de você. Isso é a economia da atenção, né? E tem outra coisa que é o trabalho, né? Supostamente os contos de fardas me contam desde os anos 80 que a tecnologia vai fazer aumentar a produtividade vai fazer com que você consiga produzir cada vez mais com cada vez menos tempo. Por que eu continuo tendo que trabalhar as mesmas 8 horas diárias desde sempre? Cadê o meu ganho de eficiência? Você percebe que para eu ter que continuar trabalhando 8 horas, algum desperdício tem que ser inserido no sistema. E aí que tá a questão. A gente não para questionar. A tecnologia que a gente tem, ela é para quê, para quem, com que finalidade? Você falou sobre a questão da tecnologia, mas como o avanço da tecnologia da informação molda a sociedade, as cidades e territórios? Exatamente. Então, quer dizer, você já tem tecnologia suficiente para ter cidades que incluem, ao invés de excluir. Não faz sentido mais você montar cidades onde o sujeito tem que acordar 4 horas da manhã em Santa Cruz, ou no Campo Grande, ou em São Gonçalo, para vir trabalhar todo mundo em Copacabana. Aí você sobrecarrega a Ponte Rio-Niterói, sobrecarrega a Avenida Brasil, sobrecarrega a Avenida das Américas, sobrecarrega o trem, chega a Central do Brasil, está explodindo de gente. E não precisa. Você já tem tecnologia suficiente para, por exemplo, as pessoas morarem perto de onde elas trabalham. Você começa a detectar que tem uma massa muito grande de desempregados, por exemplo, na zona oeste do Rio, ou em Santa Cruz, ou em Campo Grande. Você cria um centro empresarial que absorve aquela massa de desempregados ali. Então, quer dizer, você tem tecnologia suficiente para promover um nível de bem-estar muito grande. Só que as pessoas elas estão tão ocupadas nessa questão da sobrecarga proposital, que é a uberização, né? Que a pessoa tem que trabalhar 14, 15 horas para fechar a conta dela. Então, é um projeto que a pessoa não tenha tempo de parar e perguntar o porquê das coisas. Porque não se quer que essa pessoa questione. Não se quer que essa pessoa se rebele. Porque o que se quer é que a pessoa aceite essa condição, né? Agora, necessariamente, quem perder... Se essa pessoa começa a ter mais prosperidade, em última análise, quem quer explorar ela também pode ficar mais rica. É aí que entra a maldade da equação. Um dono da van, por exemplo, esse pessoal que acha um absurdo um trabalhador ter direitos, esse pessoal, vamos falar português, claro, esse pessoal que nunca engoliu a Lei Áurea, que nunca engoliu o fim da escravidão, né? Poxa, os próprios ingleses acabaram com a escravidão porque eles descobriram que se você tem uma massa de gente consumindo, eles conseguem ganhar em cima disso. Eles não terminaram com a escravatura porque eles eram bonzinhos. Eles terminaram a escravatura porque eles entenderam que eles podiam ficar mais ricos. Simples assim. Aumentar o número de consumidores, né? Exato. A demanda efetiva é a base da economia. Então, você aumenta a demanda efetiva, acabou. Aí que você entrou na questão de temos recursos naturais para bancar uma base de consumo tão elevada assim. Aí que entrou na questão ambiental, entendeu? Então, agora, você consegue a façanha de manter uma demanda efetiva mínima e um esgotamento de recursos naturais. É ridículo. Porque era para você ter um problema ou o outro, não os dois. Os dois é o extremo do extremo do extremo da estupidez.
Então o que a gente está vivendo é a estupidez da estupidez da estupidez da estupidez. O pessoal simplesmente não está tendo noção de para que direção a gente está indo como sociedade. E tem solução técnica, teórica, conceitual para tudo isso. Só que é desconhecido. Mas você vê que a participação popular deveria ser mais efetiva? Sim. Primeiro que as principais instâncias de participação popular em tudo isso, as portas têm sido fechadas, né? De um tempo para cá, esperamos que agora novos ares, né, na política, né, permitam o retorno de algumas dessas, por exemplo, o Comitê de Bacia Hidrográfica, você se reunir com as pessoas e saber de onde vem a água que chega na tua torneira, para onde ela vai depois que você dá uma descarga e liga a torneira para lavar uma louça, né? Você saber de onde vem, para onde vai e quais são os gargalos, né? O que precisa ser feito para garantir uma abundância aí para todo mundo, para ninguém passar perrengue, né? Todo mundo lembra 2014 daquela falta d'água que, por exemplo, com mais intensidade São Paulo, mas também o Rio ficou assim, com grandes crises hídricas, né? E o pessoal lembra dessa história de ter que deixar um baldão lá, porque de tal hora até tal hora não vai ter água, então você vai ter que tomar banho de canequinha, né? Aqui no Rio também foi muito intenso, não foi? Em São Paulo foi mais, mas aqui também foi. Assim, eu não tenho muita essa noção de problema de crise nessa parte, não. Você não chegou a vivenciar essa crise hídrica tão intensa como nós em São Paulo em 2014, né? A gente não teve essa... Não foi tão intenso, né? Não. Porque lá o pessoal chegou até a fazer um sambinha na ocasião, né? Que é: você que está sofrendo e é torcedor do Palmeiras, mas se você for chorar, chora lá na Cantareira, mas se você for chorar, chora lá na Cantareira. Quer dizer, o pessoal, enche aquela bagaça de água, pelo amor de Deus, né? Não, aqui a discussão foi sobre a questão da... Não houve crise hídrica, mas houve a questão da privatização da SEDAI. Sim. Mas não houve essa questão, não. Agora aqui existe porque a Águas do Rio que entrou com uma carga financeira pesada, né, para tudo, para botar hidrômetro, para as próprias contas, né, o custo do serviço explodiu, né? Isso aí não tem pra onde correr. E aqui, lá em São Paulo, você já tem aquela questão do água de reuso. As coisas lá funcionam melhor nesse sentido. Aqui não tem água de reuso, por exemplo. Ou se tem, deve ter alguns bairros aí que deve ter. Mas aqui não tem isso. Aqui como lá, você tem um desperdício programado. Né? Quer dizer, não é um desperdício acidental, não é uma coisa que faltou verba para fazer uma estação ali. Não foi. Não, é projeto. Porque assim, aí fica aquela hipocrisia, né, das prefeituras falando: economize no banho. E aquela punhetação, quando a gente sabe que, sei lá, 75% dessa água vai para irrigar monocultura, vai para a indústria ficar lavando máquina. Não é o uso doméstico. Então, para que você tem que... Sabe? Pô, pelo menos assume, né? Assume, eu quero água cara mesmo, eu quero que a população se lasque para pagar essa água. Pô, no fundo é isso. Então, quer dizer, tá faltando óleo de peroba mesmo, porque tem um monte de problema que tecnicamente não é isso tudo de difícil. São opções políticas mesmo, e as pessoas não sabem que estão sendo sacaneadas. Não tem ideia. Nem desconfiam. Fala um pouquinho também sobre essa questão do paralelo de urbanismo e segurança pública. Isso é legal. Olha, o que acontece? A gente tem cidade, a gente poderia ter optado por cidades que incluem, ao invés de cidades que excluem. As pessoas poderiam, como eu falei, né, morar perto de onde elas trabalham. Você teria ter que fazer menos pontilhão, viaduto, trem, metrô, e teria mais área verde para cada habitante, né? Você poderia ter... Você imagina uma pessoa que hoje gasta 4 horas para ir trabalhar, mais 4 para voltar, ela já perdeu 8 horas do dia, né? Aí trabalha mais às 8, aí nas 8 que sobra, quando chega em casa, chega cansado, e aí tem todo o serviço doméstico. Perde qualidade de vida. Perde qualidade de vida. Essa pessoa ela vai ter tempo de consumir arte,
né? Aqui, por exemplo, essa rádio recebe muito artista, tal. Então, qual que é a base para a demanda do artista? A pessoa ter tempo livre, poder ouvir a música, né? Então, quanto menos tempo para as pessoas ouvirem a música, menor será a demanda possível para os artistas, né? Então, se as pessoas tivessem mais tempo livre, você cresceria o mercado da arte, né? As pessoas teriam mais tempo, tal. Pô, quero ouvir uma música mais elaborada, né? Você não estaria ouvindo coisa cada vez mais curtinha e cada vez mais papinha pro cérebro, né? Sabe? Verdade. Então, você conseguiria ouvir uma coisa mais elaborada, então a pessoa já voltaria a querer, não querer ouvir uma batidinha repetitiva, e querer ouvir querer um chorinho, quero começar a ouvir um acorde dissonante, começar a ouvir uma música um pouquinho mais... as pessoas não têm gosto musical menos apurado hoje do que tinha antigamente. Isso também é uma falácia, né? As pessoas sempre é a culpabilizar a vítima, né? No fundo, as pessoas elas têm cada vez menos tempo para usufruir da vida, para estar junto dos filhos, para exercer afeto, para dar atenção, né? Então, as pessoas estão cada vez mais angustiadas porque elas não têm escuta. Porque o sistema quer cada vez mais o tempo delas e elas têm cada vez menos tempo para si próprias, para construir sua autoestima, para conseguir construir sua identidade, para se afirmar, se autoafirmar. As pessoas, isso está sendo tomado das pessoas. Isso é proposital, isso é sacana mesmo, sabe? Não, é na maldade. Ninguém ganha com isso. Você tava. Então, eu fugi do tema da segurança pública. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso que eu ia perguntar sobre essa questão de soluções para o crime. Verdadeira solução para o crime. Não, eu vou terminar a questão da segurança pública porque o raciocínio deu um laço grande, mas eu ainda estou nele, tá? Então, o raciocínio é o seguinte. A gente quer uma solução que enxugue gelo ou que resolva? O que enxuga gelo é aquela coisa de dar espetáculo de agressividade, né? Eu boto lá 30 caveirões subindo lá e mete tiro e mata não sei quantos e o pessoal aplaude, opa, cancelou CPF, matou vagabundo. Será que todo mundo que morreu é vagabundo? Para começar, tá isso aí. As pessoas que estão lá nas redes sociais aplaudindo, dando palco para esse tipo de ação que não resolve nada, só enxuga gelo e enxuga sangue. E um sangue específico, né, que é o do preto e do pobre, né? E que de uns anos para cá tem sido cada vez mais sangue infantil, né? Quer dizer, o perfil de quem morre cada vez mais é criança. Então a gente não pode esquecer de Agatha Félix, de João Pedro, dessas crianças todas que algumas, por serem muito... Você olha para a carinha daquela criança e fala, caramba, podia ser minha filha, podia ser que as pessoas se comoveram com algumas, com outras nem tanto, outras viraram número. Mas... Poxa, onde foi parar a capacidade das pessoas olharem para uma criança dessas que morreu numa operação policial e falar, pô, podia ser minha filha, sabe? Onde foi parar isso? Por que as pessoas perderam isso? Então, o que vai criando o ciclo vicioso da criminalidade? Primeiro, a falta de oportunidade, as pessoas não terem tempo para ouvir, ser ouvido, não tem mais o tempo do acolhimento, do afeto. Então, o afeto não acolhido, uma hora ele explode, num rompante, né? Então você tem jovens à beira de um ataque de nervos, sem perspectiva, sem lazer, sem escuta, sem nada. De repente aparece alguém para dar a migalha. Que migalha? Você vai ser aceito dentro de um grupo. Que grupo? Uma facção. Algum outro grupo acolheu ele? Uma banda de música na escola? Não. Mas é a única coisa, é o único ponto, o único local onde o jovem conseguiu ter uma autoexpressão, porque nós não somos nós não nascemos para viver isolado, sabe? O ser humano evoluiu de macaquinhos que gostavam de viver com outros macaquinhos e não viver sozinho. Nós somos um bicho gregário, um bicho que gosta de estar junto. Então, quando você priva a pessoa do reconhecimento de um grupo, de poder pertencer a um grupo, de poder se sentir querido, aceito dentro de um grupo, quando você priva a pessoa disso, você deixa ela com fome disso, é um alvo fácil para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você consegue recrutar o cara até para virar homem-bomba. Olha, bota essa bomba aqui que você vai ser o nosso herói. Sério? Eu vou ser o teu herói? Vai, você vai aparecer na capa de tudo quanto é jornal. Sério? Sim. Então, você deixa a pessoa no estado de escassez completa, escassez emocional, mental,
financeira. Tá feita a cagada. Então, quer dizer, aí você vai combater essa explosão de violência que é nada mais do que você colher o que você plantou. O que você vai? Aí você dá o espetáculo da violência, né? Você está enxugando gelo. Por quê? Você já viu navio subir morro para entregar arma e droga? Não, Pois é, né? Então, navio não sobe morro para entregar arma e droga. Você não tem siderurgia em comunidade carente. Então, para você fabricar armamento, você precisa minerar um metal. Você tem mineração ali? Não tem. Você não tem siderurgia, você não tem mineração, você não tem indústria de precisão, você não tem indústria armamentista dentro de uma... Você não tem um galpãozão lá com uma linha de montagem, que no fim da linha de montagem está lá uma HK-47. Isso não está dentro da favela. Isso está numa indústria que está lá em Israel, está lá na França, está do outro lado do mundo. Como é que chega lá? Como é que chega lá? Então, quer dizer, navio não sobe morro já devia ser... só essa frase, navio não sobe morro, já devia expor ao ridículo todo o raciocínio padrão que parece viscerar nas metrópoles brasileiras, não é só no Rio de Janeiro, não. Então, quer dizer, não, morreu vagabundo. Pô, pra lá. O camarada que ganha um salário mínimo vai ter 70 mil reais para comprar uma submetralhadora? Não. Se essa submetralhadora chegou na mão dele, é porque alguém muito mais rico que ele tá bancando esse espetáculo. Tá bancando esse show. Sabe? Então, vamos atrás. Então, quer dizer, por que não tem um esforço preventivo, um esforço de você ir atrás... Inteligência. Né? De inteligência, um esforço assim, por exemplo. Por que você não tem grandes apreensões de tablets, celulares, computadores e uma equipe, por exemplo, de investigação hacker que é capaz de invadir o sistema de um usuário qualquer que você suspeita para descobrir quem passou quantos reais, euros, dólares, ienes, tanto faz, para quem, para comprar quantas toneladas de droga, ou quantos insumos para fabricar droga, ou quantos fuzis, ou quantos tanques, ou o que for. Né? Por que você já não corta o fornecimento? Porque o cara lá da indústria lá de Israel, se ele não receber, ele vai entregar? Ele vai trabalhar de graça para você? Não vai. Então, se você já corta o envio, você, já confisquei, esse dinheiro que você ia comprar, não sei quantos fuzis, eu da Polícia Federal, eu já confisquei, esse dinheiro não vai nem chegar para o teu fornecedor. Acabou, a arma já não entra. Acabou. Então, você não tem nenhum. E outra, você dá para o jovem, a partir do momento que você conhece quais são as necessidades básicas de um ser humano, que é o conhecimento da psicologia, da sociologia, todo mundo quer ser, que você tem a pirâmide das necessidades, né? Você tem a necessidade básica, basal, que é comer, trepar, dormir, né, os teus órgãos funcionarem. Aí você tem a necessidade, começa assim, afeto, né, pertencimento, autoafirmação. Você tem uma pirâmide de necessidades, que é meio que básico para qualquer ser humano, né? Então você vai atendendo aquilo lá. Se você atender aquilo ali, o cara da facção vai chegar e falar: não, obrigado, cara, tô de boa. Eu só aceito na minha comunidade, eu estou numa banda lá da minha igreja, ou eu estou num time legal de basquete aqui, ou eu sou reconhecido pelas pessoas porque eu sou uma pessoa que sabe ouvir as outras, sabe? Eu sou um bom conselho, sabe? Enfim, quando a pessoa se sente inserida, se sente acolhida, tem as suas necessidades atendidas, cara, ela não desvia. Não tem porquê, por que ela vai correr risco? Né? Então, quando ela só vai lá porque ela não tem nada a perder mais, né? Exatamente. Então, quer dizer, essa máquina de moer gente, para você ter uma massa de gente que não tenha nada a perder, é aí que está o problema. É a mesma coisa que da outra vez lá na Rádio Bicuda eu falei da questão do aborto, né? O pessoal pensa que, não, aborto, que absurdo, uma mulher que aborta é assassina. Eu falei, alto lá. Alguém foi lá na creche, fazer creche nas quebradas? Alguém está preocupado em criar um sistema decente de adotar essas crianças de gravidez indesejada? Alguém está fazendo uma prevenção efetiva do estupro em família, que dificilmente você não consegue nem detectar que ele acontece, porque todo mundo quer passar pano, todo mundo quer esconder para não passar vergonha, né? Alguém está ouvindo essas crianças que estão sendo vítimas de abuso? Ninguém está. Então, quer dizer, quando você vai tratar o aborto, você não trata da causa, que é a gravidez indesejada. Então, como é que você trata da gravidez indesejada? Em primeiro lugar, cara, chega de tabu. Minha filha tem 10 anos de idade, ela vai entender como que ela engravida, ela vai entender
o básico, como o corpinho dela funciona. Ó, daqui a 1, 2 anos você vai começar a menstruar, entendeu? Você vai começar a gostar dos meninos, cuidado, né? Você não vai querer engravidar numa idade que você nem tem um organismo ainda pronto para conseguir conceber. É perigoso, você pode vir a óbito, filhinha. Eu tenho que virar. É um ato de amor, sabe? Você dá uma educação sexual é um ato de amor, não é uma depravação. Não existe essa história de kit gay, de eu vou obrigar as crianças, eu vou dar uma sexualização para porra nenhuma, tem nada a ver, sabe? Mas ela vai estar consciente, a hora que ela quiser ela faz lá o DIU dela, se algum engraçadinho lá estourar uma camisinha com ela não engravida, ela já vai saber que isso existe, quando ela quiser. Quem vai decidir a hora que ela vai entrar na vida sexual dela é ela. Porque eu permitindo ou não muda nada. A hora que ela quer, ela faz. E quem põe filhos tem que ter consciência. Você põe filho pro mundo. Você nunca vai estar 24 horas do teu dia com teu filho. Nunca. Com a tua filha. Nunca. O mundo sempre vai ter um momento que ele vai estar cochichando na orelha do teu filho, coisa que você não quer que cochichem. Tem como evitar? Eu vou dar um exemplo. Minha filha, eu sempre tentei dar uma educação musical com coisa que eu acho bacana, né? Com todo o respeito, por exemplo, a gente do funk que vem aqui no programa tal, eu lá em casa não gosto muito, né? Porque eu acho que tem muitas letras pai de menina, tem muitas letras aí que eu acho que degradam um pouco a mulher, essa coisa toda. Então, eu prefiro que a minha filha não escute essa coisa de senta na pica que faz neném. Eu não gosto que minha filha ouça um troço desse, novinha, vem. Não gosto, sabe? Eu já ouvi isso daí e tal, falo, opa. Então, quer dizer, eu sempre expus minha filha a palavra cantada, MPB, samba, música nordestina, né, maracatu, uma variedade musical muito grande, né? Até mas ela chega em casa cantando isso aí, porque ela ouviu na Kombi, que leva ela até a escola. Tá na internet. Tá na internet, ela tá lá vendo os riozinhos lá no YouTube, lá os vídeos engraçados. Os que mais viralizam são esses vídeos. Aí no meio de um vídeo que não tem nada a ver com isso, vem uma coisa horrorosa ali no meio. Tá lá. Ela viu aquilo. Então o que é melhor? É melhor conversar com ela, filha. Isso existe, né? O mundo dos adultos é cheio de coisa errada, é cheio de coisa que não pode, que não é certa. Então, eu falo real. Eu falo, filha, tem coisa no mundo dos adultos que não é bacana, tem coisa no mundo dos adultos que é involuído. Então, eu como educador, eu não tô aqui para que você se adapte ao mundo. Eu tô aqui para que você entenda o mundo, que você consiga tirar da existência nesse mundo o melhor que você puder, mas tendo consciência das imperfeições desse mundo, né? E sabendo que tem coisa errada, sabendo que tem hora que você não tem que se adaptar ao mundo, você tem que transformar o mundo. Você não pode aceitar as coisas do jeito que elas são, muitas vezes. Tem um momento de bater o pau em cima da mesa e falar, não vou aceitar, não é assim. Então não vou ensinar para minha filha, como eu aprendi, que a criança tem que aprender a obedecer aos adultos, porque o adulto pode ser um filho de uma puta. O mundo tem muita coisa errada. Então eu falo, filha, se você sentir alguma coisa que o teu instinto diz que não está certo, você conta para o papai, você conta para a mamãe. Então a gente tem que proteger os nossos filhos dando senso crítico. Senso crítico. Porque as decisões deles são deles. A gente não consegue tirar isso deles. Você não consegue tirar o livre-arbítrio de uma criança. E é isso que tem que ser pensado. Então, para você combater a criminalidade, você tem que ter... Até na questão de custo, se você pensar. Quantas bibliotecas móveis você conseguiria fazer com o custo de um caveirão? Você tem noção da complexidade técnica e de custo que é um caveirão? Um veículo que sobe grandes declividades, que sobe um morro, quase que escala o Everest, blindado, que aguenta foguete, escambau. Você acha que é barato? Você não botar uma Kombi cheia de livrinho infantil... Tanto não é barato que a maioria aqui no Rio está sucateado. Exato. Então, quer dizer, mas pensa, se você tem dinheiro para ficar metendo caveirão, você não poderia encher as comunidades de... O mesmo custo de um caveirão, eu consigo pegar, por exemplo, a Praça Seca, botar cada cantinho, cada esquininha, cada pracinha, cada rotatória, uma bibliotequinha móvel ali, pelo preço de um caveirão. Aqueles helicópterosão de soltar, que cabe uma tropa inteira dentro, eu já vi eles, o Auschwitz, né, usar ele lá em várias operações. Um helicóptero daqueles... Quantas pavimentaçãozinhas de quadrinho de esporte eu não conseguiria fazer?
Quantas árvores não daria para plantar nas praças que... Numa cidade quente como o Rio de Janeiro, né? Você tem grandes áreas. Aqui você não tem uma árvore, você não tem uma sombra para se esconder. Num dia de calor, você atravessa lá do outro lado, você está com uma insolação, você está com um mal-estar, né? Porque é calor, né? E tem um lugar que não ventila, né? Que é fundo de vale. Você sabe que tem ilha de calor. Às vezes, no mesmo dia, no mesmo horário, se você estiver numa rua arborizada, por exemplo, de São Conrado, ou você está num descampadão em Belfort Roxo, a diferença de temperatura no mesmo horário, no mesmo dia, pode ser de mais de 10 graus, né? Num lugar está 35 graus, no outro está 45. Isso existe. Ilha de calor dentro de uma cidade, né? Que é uma das questões ambientais. Então, tanto as questões de segurança pública, quanto as questões de meio ambiente, quanto as questões econômicas, elas são sistêmicas, elas não estão separadas. Uma coisa influi na outra. Então, nós temos um potencial muito grande de ter autossuficiência alimentar dentro do município do Rio de Janeiro. Ninguém precisaria passar fome aqui. Você tem extensos descampados, que você roda lá, você só vê capim, não tem mais Mata Atlântica, não tem mais restinga, não tem mais nada. É só capim mesmo. Você tem grandes extensões na Zona Oeste aí que poderia ser gigantescas fazendas urbanas cooperativadas, como algumas pequenas iniciativas já existem no Rio de Janeiro. Você tem o MPA, né, o Movimento dos Pequenos Agricultores, ali na Serra da Misericórdia, né, que é ali na região da Penha. Você tem pequenas hortas e pomares urbanos, por exemplo, ali próximo ao Morro da Dona Marta. Você tem várias iniciativas, Complexo do Alemão, mas que elas não estão integradas. Esses grupos, eles nadam contra a correnteza. O ideal seria você pegar o plano diretor da cidade e já pegar algumas zonas e falar, não, aqui não vai lotear. Isso aqui não vai haver loteamento. Isso aqui é para produzir alimento, ponto. O empresário que quer lucrar fazendo loteamento já sabe que ali não vai rolar. E às vezes não é só empresário, né? Você falou sobre o sistema, hoje também tem a questão da milícia, né? Exatamente. Que toma conta do local sim, ali. Sim. Tem empresário e tem empresário entre aspas, né? Que é gatonete, essa coisa que todo mundo aqui do Rio de Janeiro sabe como é que é. Quem não sabe tá sendo cínico, né? Então, que essa coisa toda de Estado paralelo, e o pior tipo de Estado paralelo é aquele que tem apoio do próprio Estado que foi sequestrado, que é o que diferencia a milícia dos outros tipos de crime organizado, né? A polícia tem canetada do Estado, a milícia tem canetada do Estado ajudando, né? Isso não tem como negar, né? Então, a grande questão é essa. A questão da segurança pública é a questão da escassez, tanto de recursos como água, comida, áreas verdes. Tudo isso parte de uma maldade basal, porque a pessoa, no fundo, ela não está ganhando nada. A única coisa que ela ganha é a satisfação de um ego de poder estar pisando em alguém. Isso é prazeroso para algumas pessoas, infelizmente. A gente está indo para a reta final. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua perspectiva do novo governo. Você já fez uma pincelada breve com relação a esse novo governo e qual a perspectiva dessa aprovação desse plano diretor, que você está bem envolvido. O que acontece é o seguinte: quanto mais consciência o carioca tiver, então eu gostaria que esse tipo de conversa viralizasse, que um papo como esse nosso aqui chegasse em muitos ouvidos, né? Porque a gente precisa de uma massa crítica, a gente precisa de um número mínimo de pessoas conscientes do quanto isso é importante para poder pressionar na direção certa, né? Então as pessoas precisam saber que elas não precisariam estar passando fome, as pessoas precisam saber que elas não precisariam estar sem água, as pessoas precisam saber que muito das carências e sofrimentos que elas passam foi escolha política. As pessoas precisam saber. Isso é o básico. Todo o resto é consequência disso. E você virar para a pessoa que está sofrendo e fala: o teu sofrimento é escolha política. Rebele-se contra quem meteu uma canetada que te mantém assim. Simples assim. Então, todo o resto seria... Eu teria que gravar uns 200 programas para falar aqui. Mas a base é essa. A base é: você não precisa estar assim. Existe conhecimento técnico-científico suficiente para que você esteja num outro patamar de bem-estar. Isso qualquer pessoa precisa saber. As pessoas, independente do nome que a gente vai dar para o sistema que a gente vive, se é capitalismo, se é socialismo, se é feudalismo,
tanto milicianismo, sei lá, as pessoas precisam entender que a sociedade na qual a gente está inserido é uma sociedade doente, disfuncional, e nosso papel não é se adaptar a ela, nosso papel é transformar ela. Se isso estiver claro, todo o resto é muito tranquilo, porque tecnicamente está tudo aí na mão. Você tem satélite para medir quanta emissão que tem, você tem todo um conhecimento de biologia, todo um conhecimento de química ambiental, todo um conhecimento as tecnologias sociais, como fazer isso, como organizar uma cooperativa. Você tem economia solidária, você tem a teoria da economia Donut, que leva em conta qual que é o mínimo de atividade econômica para que ninguém seja excluído e qual que é o máximo de atividade econômica que você pode ter sem esgotar os recursos do planeta. Você já tem um pensamento econômico, você já tem métrica, você já tem como medir isso. Tipo, chegamos em 8 bilhões de pessoas no planeta, né? O que a gente vai fazer com a superfície desse planeta? Como que a gente vai interagir uns com os outros? Precisa ser tão ruim assim? A gente precisa manter presídios cheios que não reeducam, que não reinserem ninguém? A gente quer isso. A pergunta que não quer calar é: em que sociedade você quer viver? Em que Rio de Janeiro você quer viver? Em que Brasil você quer viver? Qual a qualidade de vida que você quer para você, para os seus filhos e para as pessoas que estão ao teu redor? E aí vem a grande máxima do pensamento africano, que é o que está faltando. A gente está numa sociedade hiperindividualista, e eu acho que esse é um dos diagnósticos-chave para a gente entender essa bagaça toda, que é o Ubuntu, né? Então, a gente vive um mundo adoecido pela sociedade do homem branco, que foi para o mundo inteiro e meteu o porrete, escravizou, torturou, matou, estuprou, devastou, né? Então a gente já está indo para 6 séculos de holocausto colonial, né? Então está na hora dos outros povos e as outras culturas vítimas desse holocausto colonial, os povos da diáspora africana, os povos nativos do Brasil, os povos nativos da Austrália, o pessoal do Sudeste Asiático, todos os povos que tomaram o cacete eu sou um homem branco, eu falo, a cultura do homem branco é a coisa mais destrutiva da história da humanidade. Dos últimos 70 mil anos de história, não teve nada mais destrutivo que isso. Então está na hora da gente começar a ver as soluções de outros povos e outras culturas. Outros povos e outras culturas têm soluções melhores. Então, eu elejo como, do que eu conheço, o mais prático de todo o pensamento filosófico africano, que é Ubuntu, eu sou porque nós somos, que eu considero um tremendo de um antídoto para esse pensamento individualista que a gente tem, né? De cada um por si, meritocracia, eu tenho porque eu mereço, blá blá blá. Isso tudo para mim são contos de farda. O sucesso não é um fenômeno individual, o sucesso é um fenômeno coletivo. A primeira vez que o homem branco teve contato com a palavra Ubuntu, diz a lenda, eu não sei se isso é verdade, que um antropólogo chegou numa região da África qualquer que ele estava fazendo trabalho, e ele meio que de brincadeira, ele fez uma brincadeira com as crianças lá, falou, tem um chocolatinho aqui, vou deixar naquele baobá ali, quem chegar primeiro come aquele chocolate. Aí o menino mais rápido, ele saiu na dianteira, aí ele viu que os coleguinhas não estavam avançando, ele foi diminuindo o ritmo, daqui a pouco eles estavam em linha, todos chegaram juntos, dividiram o chocolate e comeram. Ele perguntou pro moleque que era mais rápido, por que você não chegou lá e não comeu o chocolate para você? Ele falou, ô tio, eu não conseguiria ficar feliz olhando pra carinha triste dos outros que iam estar chegando depois de mim. Ele falou, Ubuntu, tio, eu sou porque nós somos. Então toda aquela coisa, o senso de pertencimento, nós evoluímos para isso. Nossa espécie evoluiu para ser um bicho gregário. Nós evoluímos como macaquinhos que gostam de estar com outros macaquinhos. A gente não evoluiu para ir parar numa ilha deserta, nem que seja numa mansão com um iate de 500 pés, um escambau. Sabe, a gente evoluiu para ser feliz tendo reconhecimento, tendo afeto, tendo escuta, tendo convivência. A gente evoluiu para isso. A gente é um animal gregário. Nossa espécie é isso. Não adianta você lutar contra a natureza do que a gente é. Então, por que a gente não toma proveito disso? Por que a gente está sempre remando contra a correnteza do que a gente é? Nós não somos isso que a sociedade consumista, hipercapitalista, neocolonial, neoliberal, essa porcaria toda, corrupta, assassina, genocida que a gente está vivendo. A gente não é isso. Então vamos olhar no espelho e falar, cara, eu não quero essa porra, eu não quero viver nesse mundo que eu tô. Eu danço conforme a música para sobreviver, mas eu não aceito. Então, o que as pessoas precisam ter é um banho de autoestima antes de mais nada. As pessoas têm que olhar no espelho e falar, caralho, eu não mereço essa porra. Não mereço. Sabe? Às vezes você chega numa feira
e você vê aquela mulher lá, aquela feirante lá, que fica 14 horas trabalhando, não sei quantas horas para ir, não sei quantas horas para voltar, não sei quantas horas para preparar aquilo ali, chega em casa, tem toda a tarefa doméstica para fazer, porque na nossa cultura eles jogam sempre o peso em cima da mulher, e os caras ficam no sofá lá sendo servido e tal. Aquela mulher tá lá com a autoestima desse tamaninho. Simplesmente eu chegar para aquela mulher e falar, cara, você é a base da sociedade, você é o pilar que sustenta o Brasil, que é a mãe solo preta de periferia. Se você cai, o Brasil cai inteiro na hora. Assim, tipo, olhe no espelho e se orgulhe do que você é. Às vezes você falar um troço desse, comprar um pastel e falar um troço desse, falar, mulher, se ame, você é linda. Ah, não, eu tô cheio de estria. Eu falei, para com isso aí. Pra mim isso é um... Ai, olha as minhas estrias aqui. Eu falo, não, mulher, você tá trincando de tão gostosa. Isso que é, sabe? Para com isso, porra. Pressão estética. Quer dizer, você já reparou que tudo parece que é calculado para reduzir, para esmagar a autoestima das pessoas? As pessoas precisam se revoltar contra isso aí. Tem que olhar pro espelho e falar, vá pra puta que te pariu pressão social. Vá pra puta que te pariu pressão estética. Graças a Deus a espécie humana evoluiu para ter diversidade de preferência por biotipos. Você vai ter a pessoa que só sente tesão com a pessoa gordinha, você vai ter a pessoa que só sente tesão pela pessoa magrinha, você vai ter a pessoa que só sente tesão. Tem sempre um chinelo velho pro pé descalço. Exato. Então, é isso. A gente tem que... assim, cada um que tá ouvindo aqui, eu faço um convite, fecha o olho e imagina, né? Tipo, poxa, onde eu quero estar? Em que cidade eu quero viver? Será que eu tô numa cidade? Será que eu mereço? Será que eu tô na cidade que eu mereço morar? Será que eu mereço ficar 8 horas dentro de um transporte coletivo? Será que o meu emprego não poderia estar no meu bairro? Será que eu não poderia ter? Então, eu vou ter uma boa notícia para todo mundo ouvinte que está ouvindo assim. Solução para tudo isso tem. Garanto para você que tem. Então, revolte-se, porque a raiva é útil. O desânimo, o desalento não é útil. Ele deprime. Né? Aquela coisa de, é assim mesmo, não tem saída. Joga esse sentimento fora, porque ele não te ajuda em nada. Agora, a revolta te ajuda. Mas uma revolta solidária. É aí que está a chave. Revolta solidária. Entenda que você está vivendo essa merda, mas um monte de gente também tá. Então, tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo aqui e tal, que às vezes está falando, pô, cara, eu tô vivendo uma qualidade de vida que não é legal. E a pessoa começa a ficar achando que a culpa é dela. Não é, cara. Não é. Existe uma baita de uma canalice regendo o nosso mundo. Isso é um fato. Em todos os níveis. Você acha que a guerra da Ucrânia precisava estar acontecendo nesse exato momento? Em todos os níveis. E a gente tem que olhar e falar, cara, não quero. Vamos cooperar para uma coisa melhor. Sabe? Às vezes a gente tem que descer um pouquinho do debate técnico e falar o que tá pegando mesmo, né? Onde que... Ô, Marcos, eu queria que tu mandasse, me passasse pra galera qual a tua rede social, qual é o canal que ela pode estar ouvindo mais as tuas ideias, porque realmente 50 minutos não dá, né? Pouco. Não dá, cara. É porque eu não tô sozinho, né? Eu sugiro que as pessoas acompanhem mais o trabalho dos movimentos sociais nas redes sociais. Não é nem eu. Porque o Ubuntu, eu sou porque nós somos. Se eu consigo fazer esse trabalho é porque tem um monte de gente fazendo comigo. Senão eu não faria. Eu sozinho não dou conta. Eu não sou esse fodão todo, não. Entendeu? Então você tem o MTST, o Movimento dos Trabalhadores de Sem Teto, né, que nós temos o Núcleo de Tecnologia. Só para vocês terem uma ideia de um dos projetos, uma pincelada, tem um monte de coisa acontecendo. Então, você tem Teia dos Povos, que faz um trabalho incrível com quilombos, aldeias, né, produção de alimento, recupera nascente. Então acompanhe Teia dos Povos, né, por exemplo, no Twitter. Né, vocês podem acompanhar no Instagram o MST, o MTST, o Movimento de Lutas e Bairros, MLB, movimentos sociais. E quanto mais desses movimentos sociais conseguirem penetrar nas instituições e estar nas instituições, ocupando esse espaço para que as políticas públicas comecem a acontecer, acompanhe as redes sociais deles. Não precisa acompanhar a minha, não. Acompanha Núcleo de Tecnologia do MTST, MLB, acompanhe os legisladores eleitos a partir desses movimentos, vê o que está acontecendo com a gestão dos nossos territórios e espaços, se as grandes hortas e pomares coletivos vão ser suficientes para suprir a fome desse país. Tem 33 milhões de pessoas com fome. Né? Comece a acompanhar,
Visite essas ocupações antes de ficar ouvindo churume de propagandista fantasiado de jornalista, né? Vai visitar. Será que aquele pessoal é vagabundo, entre aspas, comunista, entre aspas, como falam? Será que não tem... Porra, um dos trabalhos que a gente faz no núcleo de tecnologia é chegar em regiões onde as pessoas moram em barraco de lona, porque elas não têm renda para alimento, mais teto, mais aluguel. Você tem que escolher ou mora ou come, e todo mundo precisa das duas coisas. Então o que a gente faz? A gente dá um curso gratuito, dado por voluntários, que ensina essas pessoas a programar website, construir aplicativo e IoT, internet das coisas. O que é isso? É aquele sensorzinho que tem na entrada de uma porta de shopping, que ela detecta por radar que você se aproximou, ela abre sozinha. Por exemplo, é um sensorzinho numa fazenda de peixe, que a temperatura da água está muito baixa, tem que aquecer, senão o peixe vai morrer. Qualquer coisa desse tipo, né? Então isso é a internet das coisas. Você tem sensores e software que determinam como coisas do mundo físico funcionam, né? E um dos projetos de IoT do núcleo de tecnologia do MTST é uma fazenda de aquaponia no Quênia, na África. Então, o cara do outro lado do mundo, que nos conheceu através de rede social, está fazendo um trabalho de automação de tanques de crustáceo, onde o cocô do crustáceo é bombeado e serve de adubo para uma horta que cresce em canos de PVC. E a tecnologia por trás disso está sendo feita por voluntários e acampados do MTST de São Paulo. E o MTST de São Paulo ganhou um prêmio na COP27, que é o Quebrada Agroecológica, que são cisternas de água. Você falou de SEDAI, né? A água da chuva vai parar em um sistema de cisternas que, por gravidade, vai descendo e filtrando e distribuindo água em ocupações. Quer dizer, um espaço que pode ser despejado pela polícia ou pela milícia a qualquer momento. Então, é um projeto que tem um impacto social e ambiental tão interessante que o pessoal da COP27, lá no Egito, né, a Conferência Mundial de Clima, decidiu premiar o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com um prêmio internacional socioambiental. E tem um segundo prêmio indireto, que é o Akizumel, lá do nosso camarada Robin Njau, lá do Quênia, que ele tem um pequeno sítio de 1,3 hectares ali, a 90 km de Nairobi, e ele já vive de vender os orgânicos e esses alimentos todos para Nairobi, que é a capital do Quênia, e de turismo rural. Ele pega um monte de urbanoide que nunca viu uma galinha botar um ovo, acha que o ovo vem da prateleira, acha que o alface vem da prateleira, nunca viu uma horta, então ele leva as pessoas para fazer uma cavalgada, ir pescar, ver umas regiões bonitas de montanha, fazer um turismo rural. Então ele está promovendo turismo rural e com automação de aquaponia feita por brasileiros do MTST. Maravilha. Só para dar um exemplo. Agora tem muita coisa acontecendo. Acompanhe o núcleo de tecnologia, acompanhe a Teia dos Povos, acompanhe o MST nas redes sociais. Eu vou estar colocando todos esses links que o Marcos me mandou para cá, para mim, na descrição desse vídeo, e você vai acompanhar todos esses cortes aí, tanto no short do YouTube, quanto no próprio canal do Montanha. E a gente vai já se despedindo, já te agradeço. A gente vai ter que marcar uma outra, porque tem muito assunto aí que a gente já pode voltar a falar com um certeza, pouquinho mais tranquilo. Com certeza. Marco, obrigado mesmo pela tua vinda, a tua disponibilidade. E até o próximo episódio aí que você vai estar conosco presente. Quero agradecer você que esteve conosco mais um episódio. Muito obrigado pela tua atenção nesse podcast do Pesadão. Muito obrigado e até o próximo vídeo aí. Fica com Deus.